Prezados e prezados, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um painel da Brasil Conference, que tem um grande objetivo de discutir a inovação na gestão pública. Antes de falar um pouco sobre a dinâmica e o formato do painel, queria agradecer sinceramente a todos vocês que vieram para a Brasil Conference no MIT, aqui em Harvard, que vieram para esse painel. Há 8 meses, quando a gente começou a organizar essa conferência, a gente tinha uma expectativa muito alta, e eu acho que vocês todos contribuíram para que essas expectativas fossem superadas claramente. O meu nome é Carlos Costa, eu sou aluno do MBA aqui da Harvard Business School, sou de Salvador, tenho alguma experiência no setor público, mas acho que perto desses 4 aqui é algo muito pequeno. E uma coisa interessante que eu percebi nas minhas interações com o setor público, seja educação, seja em reforma tributária, é que a inovação ela se materializa em diversas dimensões, né? Então, quando eu ouvia falar em inovação há alguns anos, eu pensava em construção de cidades inteligentes, utilização de aplicativos para a interação com a sociedade. Isso tudo é verdade, muito importante, mas a inovação que se representa e se reflete na educação, na cultura, na gestão fiscal ou na nova forma de se fazer política, ela também é inovação e ela ajuda claramente no desenvolvimento econômico e social. Então, para a gente falar dessa inovação nas suas múltiplas dimensões, a gente compôs esse painel aqui, e que eu tenho a honra de apresentar a Patrícia Ellen, que é sócia e líder da área de setor público da McKinsey & Company no Brasil, também mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School. Patrícia tem grande experiência em projetos de estratégia e execução de políticas de desenvolvimento econômico e social. Aqui o João Dionísio, do meu lado, que depois de grande experiência no setor privado e mercado financeiro, decidiu encarar e aceitar esse desafio no setor público, fundando o Partido Novo, o qual ele preside. Aqui eu tenho o ACM Neto, que eu tenho a honra de apresentar vocês como prefeito de minha cidade, de Salvador, que foi graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também deputado por 3 mandatos consecutivos, e atualmente prefeito de Salvador no seu 2º mandato. E aqui também temos o senhor Fernando Haddad, que eu agradeço muito pela presença, que é graduado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia, foi ministro de Educação por 6 ou 7 anos, um tempo bom, e depois prefeito de São Paulo por 4 anos. Então, acho que com essa mesa aqui super forte, super robusta, a gente vai conseguir atender esse grande objetivo de discutir a inovação no setor público e todos os desafios e potenciais soluções que a gente vê para o nosso país. Então, com a palavra, eu queria convidar a Patrícia Ellen a dar esse início ao painel. Espero que vocês aproveitem bastante. Obrigado. Obrigada, Carlos, e obrigada a todos vocês. É uma honra estar de volta aqui. E realmente estou muito feliz de ver a iniciativa de vocês. Eu já vi em outras conferências, mas essa, para mim, está especial. Acho que essa iniciativa que vocês tomaram de criar pontes e de abrir um diálogo tão importante para o Brasil é realmente uma iniciativa que deveria ser replicada, não só nas universidades americanas, para os brasileiros aqui, mas para os brasileiros nas universidades brasileiras no Brasil também. Então, obrigada, gente, por criarem um modelo de referência para a gente seguir. Eu vou falar um pouquinho de inovação em gestão pública e eu estou trazendo um foco mais digital e eu vou explicar um pouco para vocês por quê, mas o digital também tem a ver com algumas outras inovações simples, né, de gestão e o mais importante de tudo é com o cidadão no centro. Na primeira página, eu passo aqui? Deixa eu ver aqui. Na primeira página, eu só lembro que, de fato, o Brasil tem avançado muito, né? Quando a gente olha para trás, o Brasil que a gente tem hoje é um Brasil com a universalização da educação básica, é um Brasil com o programa da saúde da família que, em 12 anos, ele subiu de 9% para 55% de cobertura. É um Brasil onde mais de 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Só que esse Brasil, apesar de ele ter avançado bastante, ele é um Brasil que os gastos cresceram muito, tá? Então, de 2007 até 2015, 146%, e assim, grande parte desses gastos se justificam pela expansão do acesso, sim, de serviços públicos, mas com esse acesso não veio junto a mesma qualidade. Então, o que aconteceu com isso? Se a gente vê
com o olhar do cidadão, a satisfação dos cidadãos com serviços públicos no Brasil tem diminuído ano a ano. Eu peguei propositalmente esse exemplo aqui, que para em 2012, porque é um estudo do Instituto Gallup, que depois não tem exatamente a mesma metodologia, eu tenho de outros para frente, eu vou falar um pouquinho disso, mas que 2012, né, foi o último dado que antecedeu um momento muito simbólico para os brasileiros, que foram as manifestações de junho de 2013. Por que eu trago isso para vocês? Já estava muito claro que isso ia acontecer, tem algumas análises que eu fiz também de redes sociais, no Twitter, a gente teve Primavera Árabe naquela mesma época, porque as pessoas estavam muito insatisfeitas. Ao dar acesso, a gente aumenta também a experiência das pessoas com os serviços, e elas passam a experienciar e dizer, né, se isso está funcionando ou não está funcionando para elas. E, infelizmente, tem muita coisa que não está funcionando, né? A nossa educação, a gente piorou no último PISA, nossa posição hoje é 65, tá? A gente está muito atrás na qualidade da educação, nossa saúde tem a pior avaliação na América Latina de satisfação dos cidadãos, nossos congestionamentos também, então, 3 das cidades com os maiores congestionamentos do mundo são brasileiras, e em homicídios a gente tem 8 das cidades mais violentas, das 25 mais violentas do mundo sendo cidades brasileiras também. Por que isso é importante? A gente expandiu o acesso, a gente aumentou o gasto, só que a gente precisa também melhorar a qualidade. E tudo isso ainda é agenda de 20 anos atrás. E eu queria fazer esse ponto porque ele é muito importante para vocês que estão aqui estudando, que vão voltar a assumir posições de liderança no setor público, no privado e no social. A gente tem que ajustar nosso diálogo não só para os problemas de 20 anos atrás, mas para os problemas de 20 anos para frente. Tá, então, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos tem se falado muito do fim do trabalho. Na Europa tem se discutido agora a renda básica universal. A Finlândia já está fazendo testes com isso. Então, a gente tem uma discussão muito importante para fazer, que é como é que a gente vai conviver com os cidadãos para frente. E a gente não pode esperar outros 20 anos para fazer essa discussão. Eu tenho sorte que eu estou aqui com vocês hoje, mas eu nasci no Capão Redondo. E hoje eu moro em Alto de Pinheiros. Ao mudar de CEP na mesma cidade, eu ganhei mais de 20 anos de expectativa de vida. Isso não pode mais acontecer. E a tecnologia pode ajudar a gente a ajustar tudo isso. Então, eu sou otimista porque a gente consegue hoje juntar aí 40, 50 anos, né, de spam que eu comentei aqui para resolver os problemas, pensando em novas formas de fazer gestão pública. Então, eu trago 3 perguntas para vocês. Como é que a gente pode melhorar a qualidade e impacto dos serviços, melhorar a satisfação dos cidadãos e, ao mesmo tempo, a eficiência no uso dos recursos? A gente pode fazer isso usando técnicas de gestão e também de inovação digital. 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é ter uma visão de longo prazo e planejamento com foco no impacto. A segunda é a digitalização para a qualidade e eficiência dos serviços. E a terceira, não esquecer sempre do foco no cidadão. Na primeira, por que a visão de longo prazo é tão importante? 9 das 10 cidades melhores para viver no mundo fazem visões de longo prazo. O que eu quero dizer com longo prazo? Não são 4 anos, não são 8 anos, é 20, 30. Calgary fez um planejamento agora para 50 anos. A gente tem, obviamente, planos específicos, tem planos de mobilidade, planos diretores nas cidades que são de mais longo prazo, mas a gente precisa de um planejamento integrado de longo prazo, porque isso ajuda a gente a resolver vários dos problemas ao mesmo tempo. E aí usar dados e evidências para trabalhar desse jeito, com a visão de longo prazo, aterrissar nos planejamentos de 4 anos, com dashboards e visões regionais. Muito disso já está sendo feito no Brasil. Aqui a gente tem exemplos que a gente vai ouvir, que eu sei que os próprios prefeitos que estão aqui com a gente hoje já fizeram algumas dessas coisas. O que é importante nelas, o próximo passo, é, além da gente pensar no planejamento e acompanhamento do que a gente faz, construção de hospitais, de escolas, é também pensar no impacto de tudo isso. Eu trouxe alguns exemplos do que está sendo feito internacionais, porque a gente nisso está começando a trabalhar no Brasil. Então, por exemplo, Melbourne se posicionou com o objetivo de ser a cidade de 20 minutos. Né? Isso é um objetivo de impacto. A forma de fazer isso passa por vários indicadores meio que também tem que ser monitorados. Mas a nossa sociedade, eu sinto nisso sim um desafio muito grande no Brasil, ainda está muito acostumada a falar dos problemas de 20 anos atrás, que tem a ver com acesso. Quantas escolas a mais, quantas creches a mais, quantos hospitais a mais. É óbvio que a gente tem que continuar trabalhando nisso, mas a gente
gente tem que também passar a trabalhar no impacto de tudo isso, a melhorar a qualidade e uso dos recursos da capacidade instalada no Brasil. E aí, alguns exemplos bem concretos disso, né, esse é o exemplo do New York City, que é o exemplo de um planejamento de longo prazo integrado, que eles colocam, garantindo como exemplo, 90% da população da cidade chegar em menos de 45 minutos em pelo menos 200 mil empregos. Por que isso é tão importante? Porque passa a ser um planejamento bem diferente. O que eles estão colocando como meta, por exemplo, é levar os empregos para onde as pessoas moram. Vou pegar o exemplo que eu sou de São Paulo, né? 90% da nossa população mora fora do centro, mas 90% dos empregos estão no centro. E todas as nossas cidades são assim. Será que a gente não pode pensar no longo prazo, em planejar de uma forma diferente? A gente levar emprego para onde as pessoas estão? Isso tem impacto na mobilidade, no acesso a outros tipos de serviços. E assim, não é que as pessoas não devem ir para o centro, elas devem ir para o centro, mas querer ir para o centro, não precisar ir para o centro, é muito diferente, né? Então, esse é um exemplo disso. Eu dei um exemplo de indicadores de impacto. A Nova York monitora em tempo real quantos moradores eles têm abaixo do nível da pobreza. E tem vários outros indicadores assim, além dos indicadores meio. E aí Glasgow, Londres, tem vários outros exemplos desse jeito. E eu propositalmente não trouxe muitos exemplos do Brasil, eu tenho trabalhado com muitas cidades no Brasil, mas nós vamos ter aqui os nossos prefeitos para falar sobre o Brasil também. Sobre digitalização, eu trouxe um exemplo específico, e eu acho que a gente tem um ponto muito importante, desculpa que o slide deu um erro ali. O Brasil hoje tem 5% do potencial de digitalização sendo aproveitado. Então, a maior parte dos serviços hoje no Brasil ainda não estão digitalizados. Como referência, países que estão mais avançados têm entre 15% e 20% dos serviços digitalizados. É difícil alcançar o 100%, né? Mas o impacto que isso pode ter é enorme. E aqui eu estou dando um exemplo de cidades inteligentes. Eu estou falando de cidades muito, não só pelo painel, mas porque 85% dos nossos habitantes no Brasil moram em cidades. Cidades inteligentes têm o potencial de $1 trilhão no mundo. Isso é um estudo que a gente acabou de fazer, de internet das coisas. Eu estou também trabalhando hoje com o BNDES MCTIC no plano de internet das coisas do Brasil. Esse número não é o PIB, tá? É o número de impacto e valor para a vida das pessoas. Então, você, por exemplo, ao reduzir o tempo no trânsito, você está ganhando tempo na sua vida. Então, você poderia estar trabalhando nesse tempo e utilizando para outras coisas. É assim que a gente calcula esse impacto. Um exemplo muito importante também, além desse, é o de saúde. E aqui eu faço uma pausa, porque eu sei que a gente está discutindo previdência, discutindo educação no Brasil, mas saúde é um tema muito importante. E aqui eu falei, né, que eu nasci no Capão Redondo, eu tenho a família maior que eu já conheci, são 115 pessoas, tá? Só de primeiro grau, tios, tias, primos. Meu casamento tem que ser assim, fora da cidade, senão não dá para convidar a família inteira. Mas assim, eu penso nisso todos os dias, na minha família, tá? São 115 pessoas que estão envelhecendo e que vão ter que ter acesso à saúde. Hoje, os gastos em saúde no Brasil são 9,6% do PIB, juntando a pública com a privada. Isso já é média do mundo, nos países desenvolvidos. A gente precisa aumentar os gastos, sim, mas a gente só vai conseguir aumentar os gastos crescendo, né, o PIB, e também usando os recursos de uma forma mais eficiente, mais integrada entre o público e o privado. Então, a gente tem uma reflexão muito importante para fazer. Eu fiz um exercício estimando, só com a mudança populacional, se a gente não fizer nada, os gastos com saúde vão chegar a 25% do PIB. Tá? É um número muito grande que a gente precisa passar a refletir o que a gente quer fazer. Então, eu peguei um exemplo aqui do Reino Unido, que também está passando por esse dilema. Reino Unido, Alemanha, Canadá, está todo mundo fazendo a discussão sobre saúde, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do impacto que isso pode ter, mas o uso de dados para otimizar o trabalho é de 15% a 35% de impacto. E aqui um exemplo da digitalização dos serviços para os pacientes, com atendimento remoto, com atendimento não só da enfermeira, mas do médico online. Que isso hoje no Brasil a gente não consegue fazer pela legislação, mas é um debate importante para ser feito. Meu tempo acabou aqui, então eu queria terminar com uma mensagem, que é:
Inovação e gestão pública só faz sentido se a gente manter o foco no cidadão. E aí, o primeiro passo é conhecer quem é o nosso cidadão. E a gente tem que lembrar que o Brasil envelheceu. Tá? E aí eu trouxe propositalmente aqui para vocês, isso aqui são nada mais do que projeções do IBGE. A nossa pirâmide em 2050, se vocês colocarem do lado a do Japão, elas são iguaizinhas. Tá? Então, também é um ponto muito importante para a gente refletir. O Brasil do futuro é o Brasil de idosos. Na verdade, é quase o Brasil do presente. Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai fazer políticas para esse novo perfil da nossa população. E uma das coisas mais importantes para a gente fazer é parar de fazer gestão de uma forma departamentalizada e sim integrada para o perfil de público-alvo. Idosos sendo um deles, mulheres sendo outro. E aí, para terminar, eu queria só falar de duas inovações super importantes que estão acontecendo essa semana em gestão pública, promovidas pelos cidadãos. A primeira é um aplicativo que chama Mudamos, que o Ronaldo Lemos aqui do IPS lançou ontem, já é o aplicativo mais baixado na Apple Store e dá poder para todos os cidadãos criarem PLs. Então, se a gente tiver 1% dos eleitores votando nesse aplicativo em qualquer projeto, ele já tem que ser recebido oficialmente pelo Congresso, tá? Pode ser pelo Congresso Nacional, pela Câmara Legislativa local. O importante é que esse mecanismo agora existe com blockchain, com identificação direta. Baixem, por favor, divulguem. Já teve 100 mil downloads de um dia para o outro. Então, acho que é uma nova forma de fazer gestão pública. O segundo é o Datapedia, que foi lançado dia 4 de abril. Já teve 30 mil acessos, junta dados de mais de 5 mil municípios, dados públicos que todo mundo também pode ter acesso de uma forma muito mais simples para poder participar, inclusive nas ideias dos projetos novos. E para terminar, uma provocação para a Brasil Conference ano que vem, que já está sendo incrível esse ano, que a gente tenha nos painéis metade mulheres em todos os painéis, porque a gente precisa de muitas mulheres no Brasil e no mundo, gente. Mais espaço. Posso começar lá? Bom, só tirar aqui. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a organização aqui pelo evento, parabenizar por toda a conferência e dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje, basicamente para discutir um assunto que está tão no centro do debate, né? Renovação política e renovação da gestão pública. Acho que esse foi o melhor subproduto, talvez, da nossa crise. Foi demandar uma mudança clara de atores, de mudança clara de práticas no processo político. Então, é um pouquinho só dentro desse contexto que eu queria falar com vocês sobre o Novo, né? E até só para eu ter uma ideia, se pudesse levantar o braço, quem conhece o Novo, já ouviu falar por algum amigo? Ótimo. Então, bom, excelente. Na verdade, queria só falar rapidamente o que foi que levou um grupo de pessoas que nunca havia se metido na política, lá em 2010, a entrar nesse negócio, né? Alguma coisa que nos assustava por toda a imagem que tem a política, mas na verdade nós dissemos o seguinte: qual era a nossa indignação na época, né? Basicamente isso, uma carga tributária elevada e os serviços públicos ruins. Nada muito diferente do que a Patrícia mostrou, que só piorou, infelizmente, de 2010 para cá. E o que foi a nossa motivação? No fundo, é uma coisa muito simples. Nós entendíamos que tínhamos uma responsabilidade como cidadão, queríamos melhorar a vida das pessoas, deixar um país melhor para as futuras gerações. E aí o raciocínio foi simples. Bom, se o problema está na gestão da máquina pública, se o problema está no modelo do Estado, para mudar isso não tem jeito. O caminho é a política. É difícil, é longo, não é fácil, é mal visto, mas na verdade é por aí que vão vir as soluções. Foi esse o nosso entendimento lá em 2010 e cada vez a gente está mais seguro de que esse é o caminho e principalmente isso tem que ser feito pelas instituições democráticas. Eu acho muito bom, a gente tem feito, as pessoas têm se envolvido, os movimentos são muito importantes, a participação das pessoas na vida pública está aumentando, isso é muito valioso, mas nós temos que fazer as mudanças pelas instituições, é isso que demanda uma democracia.
Então, com isso na cabeça, disse, bom, não temos jeito, temos que montar um partido político. E aí foi o nosso primeiro desafio. A gente estava entrando no mercado onde nenhum de nós conhecia, um grupo pequeno de pessoas, que, como eu disse, a gente fazia nosso papel apenas a cada 2 anos ir na urna e escolher o seu representante, e a única certeza que nós tínhamos naquele momento era o seguinte, os partidos políticos, infelizmente, são muito mal vistos, existe uma aversão muito grande da população à política, então, se a gente vai entrar num mercado como esse, onde a aversão é grande, a gente já tem uma certeza, a gente tem que inovar, a gente tem que fazer diferente. Não é fácil, muitas vezes a gente é compelido, as pessoas te empurram para fazer exatamente as mesmas coisas, mas eu acho que essa frase é interessante, assim, não dá para fazer as mesmas coisas e esperar os mesmos resultados, né? Então, o desafio que veio foi o seguinte, como inovar na política, né? E aí eu queria então passar para vocês algumas das coisas que a gente tem feito no Novo desde 2015, foi quando a gente obteve o registro do partido, mas na verdade começou lá em 2010, quando começamos todo um processo bastante burocrático de coleta de fichas e realmente da montagem do partido. E eu queria dividir então, o que a gente fez diferente em 3 eixos. O objetivo, a forma e o perfil das pessoas, né? Eu acho que isso fala muito sobre o projeto. Então, a primeira coisa é o objetivo. O nosso entendimento é de que a gente deve devolver poder ao cidadão. Nós defendemos muito que as pessoas tenham mais liberdade de escolha, o país tenha menos impostos, menor carga tributária, realmente as pessoas possam escolher o que querem fazer, e isso é um ambiente que nós entendemos que leva muito mais ao empreendedorismo, à geração de riqueza e, consequentemente, à redução da pobreza. Eu acho que aqui vale comentar, só fazendo um parênteses, eu não sei se vocês viram, que a fundação do PT recentemente fez uma divulgação, há coisa de 2 semanas atrás, sobre uma pesquisa feita na periferia de São Paulo. E foi perguntado às pessoas o seguinte, bom, qual é o grande problema? É uma luta de classes, é uma luta de rico contra pobre, contra patrão e empregado? E as pessoas, de forma quase que unânime, responderam não. O nosso grande inimigo é o Estado, porque ele é burocrático, cobra altos impostos e entrega muito pouco. Então, existe nas pessoas essa percepção de que o Estado hoje mais atrapalha do que ajuda. E o que nós entendemos é o seguinte, se o Estado tiver um menor escopo de atuação, ele poderá se focar nas áreas essenciais, como a Patrícia colocou aqui, saúde, educação e segurança, vai ser muito mais eficiente nisso, né? Bom, e aí quanto à forma? Fazendo aí, realmente procurando fazer coisas diferentes, né? É sempre bom quando você vem depois, você pode aprender com o erro dos outros, né? Então, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, bom, se você quer fazer um partido, você quer juntar pessoas, você tem que reunir pessoas em torno de ideias. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um pouco dessa cultura do salvador da pátria, do personalismo, mas isso faz com que qual é o reflexo disso? A gente acaba tendo soluções de curto prazo, porque você fica no ciclo de vida das pessoas. Então, nós acreditamos que você tem que reunir pessoas em torno de ideias, de valores, de princípios, até porque vai ser isso que vai direcionar os posicionamentos do seu partido. Você não pode depender de uma única pessoa, de um grupo de pessoas para tomar o direcionamento, para definir o que vai ser feito. Então, no Novo, sempre dentro do primeiro momento, isso foi uma coisa muito firme, quer dizer, definir princípios, valores, e eles é que vão orientar a nossa atuação. Segunda coisa, não tem como ser diferente, você precisa engajar as pessoas, você precisa se aproximar delas. O Novo não tinha ninguém conhecido, não tinha nenhum político, não tinha nenhum artista, então a forma encontrada era o seguinte, a gente tem que usar o que é barato e o que fala com as pessoas, são as mídias sociais, né? Então, o Novo hoje, a partir de uns 10 anos atrás, é o maior partido nas mídias sociais, no Facebook, e nós também temos saído também do mundo virtual. Então, temos feito vários eventos de rua pelo Novo e várias apresentações pelo Brasil. Só para vocês terem ideia, nos últimos 80 dias a gente fez 80 apresentações do Brasil em várias cidades, né? De forma a divulgar as ideias, apresentar os conceitos e engajar as pessoas. E o uso frequente de tecnologia também. Dando uma acelerada, que a gente está com pouco tempo, aí tem um terceiro ponto que eu acho fundamental. O Novo é o único partido brasileiro que não utiliza recursos do fundo partidário para sua manutenção. Ontem, por acaso, até ouvi muito debate que houve sobre reforma política. Infelizmente, eu fiquei triste porque ninguém fala nisso. A gente sempre procura atacar os sintomas, que é a quantidade de partidos, que é o problema da coligação, quando, na verdade, o grande problema é porque os partidos têm privilégios. Por isso que existem tantos partidos, e pelo fato deles terem privilégios, é que eles não representam as pessoas, porque, afinal de contas, os partidos grandes, especialmente, recebem cerca de 8 até 10 milhões de reais por mês, você não tem por que
está representando o seu filiado, porque choveu ou faça sol, você tem aquele dinheiro para sua manutenção. Então, o Novo não utiliza dinheiro do fundo partidário, é mantido pelos seus filiados, que pagam cerca de R$30, e nós achamos que é fundamental, eu acho que numa reforma política, essa deveria ser a primeira coisa para, de fato, trazer representatividade para os partidos e, consequentemente, você teria uma redução imediata dos números de partidos. A gente estaria atacando o problema ao invés de estar atacando o sintoma. Indo para as duas últimas diferenciações, três últimas diferenciações, o partido tem que atuar como uma instituição, você tem que ter coerência. Eu me admiro quando mandatários do mesmo partido votam de forma muito diferente. Mas se o partido tem um posicionamento, se tem coerência, por que eles votam de forma diferente em questões que são muito relevantes? Então, você tem que ter uma cultura de meritocracia, no nosso caso, responsabilidade e excelência. E os dois últimos pontos. Nós temos que separar a gestão pública da gestão partidária. Isso foi uma coisa que como nós não éramos do meio, quando começamos a ler os estatutos de vários partidos, quer dizer, em vários partidos, o presidente do partido é um senador, é um deputado, é um governador. E por que isso é ruim? Por dois motivos, basicamente. Se o partido tem a responsabilidade de fiscalizar, monitorar e selecionar as pessoas que vão concorrer e quem foi eleito, ele não pode ter a mesma função. Ele tem que ter uma gestão diferente. Então, no novo, quem pertence aos diretórios não pode ser político. E com isso você impede também que aquela pessoa que está na gestão partidária use o partido em seu benefício para um cargo eletivo. E, por último, um processo seletivo. Qual é o principal produto de um partido, na verdade? É o candidato. Né? Então, a gente sempre diz o seguinte, bom, como é que você escolhe um candidato? Por um processo seletivo, porque você permite duas coisas ao mesmo tempo. Você garante que você dá oportunidade a todas as pessoas que queiram se candidatar pelo partido, então é muito democrático, porque você não precisa conhecer ninguém no partido, não precisa ter nenhuma proximidade com alguém lá, você participa de um processo seletivo, e segundo, o partido com isso consegue garantir uma aderência dos valores e da capacidade das pessoas dentro do partido. Bom, e por última coisa, qual é o perfil das pessoas que a gente gostaria de trazer para a vida pública, porque esse, na verdade, era um dos principais objetivos do Novo, renovar as lideranças, trazer gente nova para a política. São pessoas que assumem riscos, que são humildes no sucesso, mas que perseveram nos obstáculos. Essa questão da humildade é muito importante, porque se a gente diz que quer devolver poder ao cidadão, tudo que a gente não quer é uma pessoa que, ao chegar lá, se encante com o poder e não queira devolver isso para as pessoas. Então, que definam prioridades, que aprendam com os erros e ajam como dono. O que a gente quer dizer isso? É uma pessoa que não pense só no seu mundo, mas pense no país, na cidade, tem uma visão maior do processo. E aí eu não podia, para terminar, perder essa oportunidade. Eu acho que a gente aqui está diferente justamente de pessoas com esse perfil, e eu queria fazer um convite, uma convocação para vocês, quer dizer, participem da política. A gente está num momento muito importante de virada do país, 2018 vai ser um ano decisivo, o momento é esse, então eu queria deixar um convite para vocês, participem preferencialmente pelo Novo, mas se não for pelo Novo, por outra agremiação, mas se envolvam na política. Esses foram os 4 vereadores eleitos pelo Novo, e era isso que eu tinha a dizer, então, muito obrigado. Perdão, mas uma das quais está presente aqui, a minha colega Janaína. Janaína, se eu pudesse. Janaína foi eleita por São Paulo, vereadora do Novo, primeiro mandato. Alô? 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 Tá aqui. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos aqui da mesa, na figura do nosso moderador Carlos, conterrâneo da Bahia, de Salvador, e cumprimentar todos da plateia, também na figura de outro grande baiano, conterrâneo nosso, Gilberto Gil. Obrigado pela presença. Agradecer a Harvard e ao MIT pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E desde já dizer que esses 2 dias, é claro que serviram ao longo dos diversos debates para chegarmos à constatação do óbvio, que hoje o Brasil vive uma grande crise e que essa crise tem tudo a ver com a política e com os políticos. Bom, pois bem, eu acho que tenho aqui o dever de dizer, e aí o João acho que também concorda com isso, nós não vamos conseguir resolver o problema do Brasil sem a política, ou muito menos contra a política.
Agora, sem dúvida alguma, ambientes como esse, pessoas como vocês, ajudam e têm uma participação decisiva para a gente construir esse futuro, com novos paradigmas, com novos conceitos e, sobretudo, com novos procedimentos na vida pública nacional. E eu quero dizer que sou otimista. Eu acho que o Brasil vai sair maior do que entrou nessa crise. E muitas das depurações que estão acontecendo, em algum momento, teriam que acontecer. E o que importa é que exatamente a sociedade tenha a consciência desse dia de amanhã, desse futuro que a gente pretende construir. Quando o Carlos conversou comigo e me convidou para tratar de inovação na gestão pública, eu, particularmente, fiquei pensando se devia trazer aqui alguns exemplos, alguns modelos inovadores que nós implementamos na Prefeitura de Salvador nos últimos 4 anos, ou se talvez, inclusive, muito pelo momento, a grande novidade, a grande inovação na gestão pública fosse exatamente traduzir o que eu acredito, que é a possibilidade de você conciliar ação e cabeça política com gestão de qualidade, com gestão eficiente, com gestão de resultados. E foi exatamente esse o caminho que eu escolhi. Para isso, eu preciso contextualizar como cheguei à Prefeitura de Salvador em janeiro de 2013. Encontrei uma cidade envolta num caos administrativo, financeiro, urbano e social. Tudo era urgente. Nada podia esperar. Ora, e aí, o que fazer? Cruzar os braços e ficar desesperado ou começar a trabalhar? E eu comecei a trabalhar. Basicamente, em 2 eixos. De um lado, atacando as questões emergenciais, que não podiam esperar, e o debate, no momento que assumi a prefeitura, era: vai limpar a rua ou não? Vai trocar a lâmpada ou não? Era o básico, era o essencial. Porém, ao tempo em que nós começamos a enfrentar as questões urgentes que não podiam esperar, nós também começamos a trabalhar em torno de planejamento. 2 planejamentos. O planejamento da gestão e o planejamento da cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles 2. Porém, e aí tem uma mensagem que eu quero deixar, nós partimos também da premissa que sem equilíbrio fiscal, sem ter as contas arrumadas, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada. E aí eu não tive medo de tomar medidas duras, mas que eram necessárias e que precisavam ser adotadas exatamente no começo da gestão, para garantir o equilíbrio das contas públicas e, a partir daí, ter condições de desenvolver projetos que iriam ampliar serviços e também garantir investimentos em infraestrutura. Este equilíbrio das contas públicas, ele vem acompanhado de um rigoroso controle do gasto. E não tem jeito. Eu trago o exemplo de 2016, um ano de queda de arrecadação. Praticamente todas as prefeituras no Brasil perderam comparado com 2015. Nós, pelo menos, conseguimos ter uma queda apenas real, não tivemos queda nominal. No entanto, exatamente por esse rigor no controle do gasto público, o que é que aconteceu? Nós tivemos um crescimento da receita superior ao crescimento da despesa. E ainda assim conseguimos fazer superávit. Aí vem uma lição que, na prática, eu aprendi. Não adianta a gente imaginar que vai ter dinheiro para educação, para saúde, para habitação popular, para infraestrutura, simplesmente com as contas desequilibradas. Não é possível. Até porque, com todo respeito, aqui não vem nenhuma crítica política ou partidária, os prefeitos, eles não têm condições de fazer pedaladas. Então, se a gente quer investir no social, se a gente quer investir em infraestrutura, se a gente quer fazer as coisas acontecerem, é fundamental ter as contas equilibradas. E esse foi um dogma que eu estabeleci na nossa gestão. Algo que passava completamente distante da realidade de Salvador. Pois bem, tratando um pouco de planejamento, o que é que eu fiz? Busquei Patrícia com a McKinsey, e por acaso o Carlos também estava envolvido nesse projeto, e nós desenvolvemos o planejamento estratégico para a gestão, com 56 iniciativas estratégicas, 95 metas e 233 marcos de entrega. Nos 6 primeiros meses, toda a gestão estava mapeada e ao lado de cada dirigente, de cada colaborador da prefeitura, nós fizemos esse desenho. Claro que a cidade é muito dinâmica
e novas prioridades vão surgindo. No entanto, esse planejamento serviu de bússola. E mais do que isso, serviu para que eu, que sou cri-cri, sou chato, pudesse acompanhar e cobrar resultados de cada um dos nossos colaboradores. Outra coisa que fizemos, chamei cada secretário e determinei que eles teriam que assinar um contrato de compromisso com esses indicadores que haviam sido validados no trabalho do planejamento estratégico que foi feito. E alguns secretários, ao longo do curso da gestão, que não conseguiram cumprir as metas, acabaram sendo realmente substituídos. E aí me permitam fazer aqui um parêntese importante, que é o seguinte: nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República, ninguém é capaz de governar sozinho. Então, montar uma boa equipe é absolutamente fundamental, é essencial. E aí eu quero dizer com muita tranquilidade, com muito conforto, porque eu fiz desta forma. Você pode ser político, você pode estar num partido político, você pode disputar as eleições com as regras que for, e ainda assim não ter que se submeter à chantagem, à barganha, ao toma lá da cá, à divisão de governo entre partidos. Lá eu nunca aceitei isso. Não é o presidente do partido que vai indicar o secretário A ou B. Ele até pode ser consultado. Eu até posso sentar com ele para discutir eventuais nomes. No entanto, o parâmetro qual é? O da experiência e da qualificação. E com isso também nós conseguimos trazer muita gente jovem para a nossa gestão em Salvador que não pensava em atuar na vida pública. Pelo contrário, queria distância de trabalhar com qualquer tipo de governo. Pois bem, agora, já a partir dos próximos dias, nessa segunda gestão, nós estamos fazendo o segundo planejamento estratégico da Prefeitura de Salvador. Ao passo que a gente planejou a gestão, a gente também precisava planejar a cidade. E aí eu concordo inteiramente com a abordagem de Patrícia, numa visão de longo prazo. E não, eu diria que de maneira reducionista, pelo contrário, da maneira mais ampla possível. E aí nós desenvolvemos um trabalho chamado Salvador 500. O que é o Salvador 500? É a projeção da cidade que nós queremos para quando ela vai completar 500 anos, que é exatamente em 2049. Portanto, um planejamento que tem 32 anos de horizonte e que foi feito em bases de estudos econômicos, sociais, urbanísticos, culturais e ambientais. E é absolutamente impossível a gente imaginar que haverá qualidade de vida em qualquer cidade, seja ela grande, média ou pequena, se não houver um mínimo de planejamento. E muitos dos problemas que nós vivemos hoje em dia são consequência e resultado desse crescimento desordenado, não planejado e não precedido das condições necessárias, sobretudo de infraestrutura e serviços públicos, para que a população ali pudesse, de fato, residir. Não é possível se distanciar jamais do conceito de que a cidade ela não é feita de concreto. A cidade é feita de pessoas. E aí, mais do que nunca, é fundamental, e o sucesso de um governante passa pela capacidade que ele tem de legitimar as suas decisões. E nós procuramos fazer isso da maneira mais aberta possível, ouvindo a sociedade. O Plano Salvador 500 ele foi construído com um intenso debate presencial feito em toda a cidade e também debate à distância feito através das ferramentas tecnológicas. Outro aspecto fundamental, sobretudo para uma cidade como Salvador. Nós somos uma cidade muito desigual, uma cidade marcada por profunda pobreza. E aí não tem jeito. O investimento público ele tem que estar prioritariamente voltado para as áreas mais pobres da cidade. E no decorrer desses 4 anos, nós aplicamos 76% dos investimentos da Prefeitura nas áreas mais pobres. E é claro que o investimento na área social, ele passa fundamentalmente pela prioridade à educação e à saúde. Quando eu assumi, a Prefeitura comprometia 22,5% do seu orçamento com a educação. Hoje, nós já comprometemos 28%. Na saúde, nós comprometíamos cerca de 15% do orçamento, hoje já temos 20% e vamos chegar a 22% quando nós inaugurarmos o Hospital Municipal de Salvador. E aí entendam que é possível fazer política social nesse país sem populismo. É possível fazer política social nesse país sem pretender manter o pobre
naquele mesmo nível de pobreza. É possível fazer política social estruturada e consistente. E eu quero dar aqui alguns rápidos exemplos, sobretudo focando na educação, onde nós tivemos um avanço importante, não apenas pelo aumento da aplicação de investimentos da prefeitura, mas também porque no último IBEB, meu caro Haddad, você que foi ministro e fez um bom trabalho no Ministério, no último IBEB, Salvador foi, dentre todas as capitais, a que mais avançou. Em 2 anos, nós avançamos 9 pontos, 9 casas no IBEB. Éramos a última do Brasil, a última capital do Brasil. Conseguimos avançar 9 casas. E aí, é claro, foi preciso ter ideias diferentes e trabalhar com criatividade. Fizemos um projeto chamado Agentes da Educação, onde cada escola é acompanhada por um agente, um pedagogo ou um estudante de pedagogia, e ali, quando o aluno está saindo, a gente vai até a família dele, procura entender qual é o problema e traz ele de volta para a escola. Reduzimos 50% a evasão escolar em Salvador. No modelo, eu já sei que o tempo esgotou e prometo que encerro em 1 minuto, no modelo também diferenciado, nós tínhamos um déficit na educação infantil enorme. O que é que eu fiz? Simplesmente, nós chamamos os shopping centers que não cobravam estacionamento, a prefeitura autorizou a cobrança de estacionamento, mas pediu uma contrapartida. E qual foi essa contrapartida? A construção de 39 novas unidades de educação infantil, dobramos o número de vagas para as crianças de 0 a 5 anos, no investimento só da iniciativa privada de 100 milhões de reais. E como esse, fizemos outros. E aí eu vou encerrar falando um pouco do carnaval, afinal de contas, somos a terra, o berço da cultura, da arte, da música, e fazemos o maior carnaval do planeta, e temos que nos orgulhar disso. O carnaval precisava ser aperfeiçoado, precisava ser intensificado, repensado e reestruturado, mas isso exigia dinheiro. E aí eu disse, olha, não dá para a gente sacrificar mais recursos da educação, da saúde, da habitação com a festa. Então fui buscar a iniciativa privada. Nós implantamos uma zona de restrição, de comercialização de bebidas e simplesmente multiplicamos por 6 o volume do patrocínio que é dado à festa. Como a Ambev é uma das patrocinadoras deste evento, eu posso fazer a propaganda porque hoje ela é a nossa parceira. Então, minhas amigas e amigos, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a oportunidade, dizendo que eu olho o futuro do Brasil, eu vejo um horizonte, sim, diferenciado para o nosso país. Agora, é preciso conjugar os esforços e a energia dos políticos de bem com os jovens empresários, pessoas da vida pública e, sobretudo, a gente precisa ter vocês por perto, cobrando a verdade, mas ajudando a fazer. E eu tenho certeza que com essa comunhão de forças a gente vai construir um Brasil melhor para o futuro. Muito obrigado. Alô? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Patrícia, João, Neto, cumprimentar a pessoa do Carlos, a organização, registrar a presença do Gil, do Ângelo Bucci, arquiteto brasileiro, professor aqui do MIT, da Ana Estela, minha companheira. Bom, primeiro, elogiar demais o evento. Eu estou vindo pela primeira vez ao Brasil Conference e estou muito surpreso com o ambiente de diálogo que se estabeleceu e do nível do diálogo que está sendo processado aqui. Acho que daqui vão sair muitas boas ideias, não eventualmente hoje ou amanhã, não é isso disso que se trata, mas acho que a gente está cultivando aqui um espírito que vai produzir efeitos positivos para o Brasil. Tomara que esse tipo de evento aconteça em outros países, em outras cidades americanas. Tem muito brasileiro na Europa, na França, na Inglaterra, que podem fazer o mesmo. Acho que a inteligência brasileira que está fora do país tem uma posição privilegiada, porque esse distanciamento talvez ajude um pouco no momento de calor intenso, a olhar com mais tranquilidade e fazer somar argumentos, né, aos seus pontos de vista, serenar um pouco os ânimos, que estão muito exaltados. Então, parabéns pela iniciativa. Eu queria falar de inovação num contexto um pouquinho diferente do que foi dito.
Porque eu acho que a gente tem que pensar em inovação a partir de um certo olhar sobre o país. Afinal de contas, de que país nós estamos falando, né? E cada um tem um jeito de encarar o Brasil. E eu tentei, vindo para cá, tentei encontrar uma figura de linguagem que pudesse me ajudar nesse momento a expor a vocês o que eu vejo do Brasil. Depois de tantos anos, eu estou desde os 18 anos estudando o Brasil, né? Seja na Faculdade de Direito, Economia e Filosofia, seja na Administração Pública, no Ministério da Educação e na Prefeitura de São Paulo. Não tenho nenhuma pretensão de dizer que o que eu sei é a verdade, muito pelo contrário, acho que estamos todos aprendendo e surpresos com a realidade, que a todo momento nos desafia. Mas o Brasil, do meu ponto de vista, ele funciona mal porque ele conjuga elementos contraditórios que fazem com que as pessoas percam a visão de conjunto do que tem que ser enfrentado e do que é urgente. Então a gente dispersa muita energia. O capitalismo, em geral, ele tem muitos méritos, mas tem um problema. O problema é que você, de acordo com o seu nascimento, tem um ponto de partida muito diferente das demais pessoas. Importa a família em que você nasceu. Isso não deveria ser assim, pelo menos pensando em democracia num sentido mais profundo do termo, né? As pessoas, dependendo da casa onde nascem, da família onde nascem, vão ter uma trajetória muito diferente umas das outras. Isso é assim para quase todos os países, mas no Brasil nós temos algumas especificidades. A gente conjuga uma meritocracia manca com um sistema de castas bastante proeminente. É como se eu dissesse o seguinte: é possível mobilidade social no Brasil? Ou, em outros termos, é possível nascer numa casta e mudar de casta no Brasil? Na Índia não é, né? Você está fadado a permanecer na mesma casta. Só numa reencarnação é que você pode eventualmente mudar de casta. No Brasil é possível mudar de casta. Você sair da senzala, ir para a edícula, sair da edícula, ir para a casa grande, é possível. Mas é possível para o indivíduo. Não é possível para os segmentos sociais. É como se nós tivéssemos uma estratificação tão rígida que impedisse as castas de se aproximarem. Então, a distância entre os segmentos sociais ela permanece constante no Brasil. A distância entre os segmentos, embora um indivíduo ou outro possa mudar de segmento. Você sai de um segmento para outro, inclusive para baixo também. As pessoas podem perder o que tem. E ela que veio do Capão Redondo pode morar nos Jardins ou em Pinheiros. Mas isso não é a regra. E nós não podemos fazer da exceção um alívio para a nossa consciência histórica de que nós temos que fazer reformas profundas no Brasil. Então você fala, não, a mobilidade está aí. A pesquisa que o João se referiu dizia isso, olha aí, como é a mobilidade no Brasil. Está aí os exemplos, o Silvio Santos, o Lula, saíram de baixo e venceram na vida. Só que quantos fizeram isso no Brasil? Quantos conseguem superar suas dificuldades? Nós não podemos tornar esses casos exemplares um alívio para as nossas tarefas históricas. Então, para mim, inovação é a inovação que muda essa realidade. É a inovação que aproxima, que gera oportunidades concretas para as pessoas. Porque se você não tiver com o foco voltado para isso, na minha opinião, você não vai estar enfrentando os desafios históricos mais importantes do Brasil. Então, quando a gente pensa em carga tributária, tem que pensar a carga tributária de dois pontos de vista, né? Primeiro ponto de vista, como é composto o fundo público? Quem é que está contribuindo para o fundo público? E a gente sabe que no Brasil são os mais pobres e a classe média que contribui para o fundo público. Quer dizer, não existe hoje uma taxação justa no Brasil. Quanto mais rico você é, menos proporcionalmente você contribui com a constituição do fundo público. Então os impostos são regressivos no Brasil. Então não se trata só de pensar o nível da carga tributária, é pensar como esse fundo público está sendo constituído. Na outra ponta, e o gasto público? Como é que ele está sendo feito?
Quantos empresários ou as pessoas ricas se apropriam pelos mais diversos caminhos do fundo público que é constituído com o dinheiro do pobre? Será que nós estamos direcionando corretamente o fundo público na direção do mais pobre? Na direção de quem mais precisa? Não no sentido paternalista do termo, mas no sentido de equalizar as oportunidades, de equalizar as chances das pessoas, independentemente do seu nascimento, da cor da sua pele, do gênero, da orientação sexual, da religião, do estado em que nasceram, da federação. Nós estamos equalizando as oportunidades para as pessoas? Acho que essa é a tarefa que a gente tem que pensar. E, muitas vezes, a ideologia que deveria ajudar, às vezes atrapalha. A ideologia é boa quando você tem uma visão de mundo que você consegue expressar e as pessoas entenderem o que você está dizendo. Olha, eu vejo o Brasil dessa maneira, como um regime híbrido, estranho, que conjuga castas com mérito individual, mas eu quero migrar para um outro Brasil em que eu nivelo as oportunidades, em que eu dou chance para as pessoas, em que o negro possa ter a mesma chance que o meu filho. É isso que o Brasil que eu gostaria até perceber se o meu filho vai correr atrás, se ele vai se sentir estimulado com a boa competição de ter pessoas diversas, demonstrando para ele que há outras maneiras de ver o mundo, outros caminhos a trilhar. Será que isso está acontecendo no Brasil? Vou dar alguns exemplos. Quando eu, como ministro da Educação, lancei, na verdade eu era secretário executivo do MEC, e a Estela, minha esposa, era assessora do ministro. Nós trabalhamos no Ministério da Educação. E nós apresentamos o que veio a ser o ProUni, para o então ministro Tacho Genro, que lançou publicamente a proposta na semana em que ele conheceu a proposta. Tão entusiasmado como ele ficou. O que é o ProUni? Para falar de uma inovação importante, que já atendeu quase 2 milhões de brasileiros, de escola pública, metade dos quais afrodescendentes. Era um programa seguinte: as universidades, elas não queriam pagar impostos, então elas permaneciam na condição de entidades sem fins lucrativos. Isso na forma, porque a gente sabia que elas funcionavam como empresas, mas apesar de serem empresas, se apresentavam perante a Receita Federal como instituições sem fins lucrativos para não pagar impostos. E quando o meu antecessor, Paulo Ranato, disse a elas: assumam a sua condição de empresas, eu vou autorizar por lei, e autorizou, para dar transparência para o sistema, nenhuma migrou. E não migrou por quê? Porque ao migrar para uma condição de empresa, você tem que recolher impostos. E quando você recolhe impostos, você tem que impactar a mensalidade, a anuidade. Se você faz isso, você vai perder o mercado, porque os que ficaram na condição de instituições sem fins lucrativos vão ter vantagem competitiva. Então ninguém migrava, esperando o vizinho migrar. Esperando o concorrente migrar, ficava teoria dos jogos, ficava todo mundo encolhido, esperando o primeiro a dar um passo que poderia significar a perda de mercado. Muito bem, eu chamei todos, a Estela estava na reunião também, ainda no Ministério do Planejamento, e falei assim: vocês têm um problema, né? O problema é esse. Eles ficaram envergonhados no primeiro momento, mas o ambiente era suficientemente aberto para que eles assumissem as suas dificuldades. Eu falei: olha, aqui ninguém está querendo perseguir ninguém, mas vocês têm um problema. E o problema é esse. Isso não faz de ninguém aqui um criminoso. É um problema regulatório, um problema estrutural. Quando eles assumiram que tinham esse problema, nós dissemos para eles: nós temos a solução. Não paguem os impostos em tributos. Não paguem em dinheiro, perdão. Paguem em bolsas. Aí um olhou para o outro e falou: quem é você para fazer uma proposta dessa? Porque eu era o sub do sub do sub. Eu estava num cargo bem pequeno ali no Ministério do Planejamento. Eu falei: eu sou amigo do presidente. E eu vou levar para ele essa ideia. E na época, meu Tarso era ministro ainda, era o Cristóvão. E quando o Tarso assumiu, as coisas aconteceram. Eu estou falando de uma inovação que permitiu, sem custo nenhum para o Estado, sem custo nenhum, porque nós não arrecadávamos o dinheiro dos tributos. Nós passamos a receber bolsas no lugar de dinheiro. E 2 milhões de pessoas assumiram. Bom, muita gente da esquerda chegou e falou: pô, esse é um programa de direita. Esse é um programa de direita
Por quê? Você está fazendo uma parceria pública de esquerda, deveria estar fortalecendo a universidade pública, que eu fortaleci porque eu dobrei as vagas nas universidades públicas. Mas, para o sectarismo, o cara não quer saber o que você fez pelas universidades públicas, ele quer te condenar pela parceria que você fez com o setor privado. Já estou encerrando. E para minha surpresa e para minha felicidade, e sem nenhuma crítica partidária, também na linha do Neto, o DEM entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra o Poloni. E aí eu fiquei feliz. Eu falei, tá vendo como não é um programa de direita? É um programa de esquerda. Mas vejam vocês que se a gente não... Está dizendo aqui que foi o partido, mas contra. Mas meu partido também foi muita coisa contra a minha vontade, né? Como tudo aqui. Eu encerro dizendo o seguinte: para a gente avançar, eu acho que esse evento aqui é da maior importância, para a gente avançar, a gente precisa ter clareza de quais são efetivamente os problemas do Brasil. Eu acho que o principal problema do Brasil é uma desigualdade muito engessada, histórica. Nós temos que romper com isso. São irmãos nossos que vivem naquele território. A gente tem que encontrar uma maneira de estourar esse engessamento, permitir que as pessoas fluam, gozem o país, usufruam das oportunidades com mais liberdade. A gente precisa compreender que isso é um mal que está nas entranhas do nosso país e que nós vamos definitivamente superar. E aí, diante de um diagnóstico, cada um apresentar a sua solução, sem a dificuldade de elogiar a parte contrária, que eventualmente tenha vindo com uma ideia boa. O IDEB também, eu falava do IDEB, quando eu lancei o IDEB, a esquerda também veio para cima de mim, dizendo que tinha colocado uma métrica em educação, que isso era um mal para a educação. Eu falei, gente, eu não estou falando que a educação é o IDEB, eu estou falando que o IDEB é importante, para a gente, inclusive, saber que escola pobre não é escola ruim. Tem escolas que têm pouco investimento e que dão educação de qualidade. Ontem mesmo vimos a experiência de Sobral, que não é um município rico, está longe disso. E tem um IDEB de 8,8. Então a criação do IDEB não foi para reduzir a educação à matemática e língua portuguesa, foi para dizer, olha, nós temos que ter alguns termômetros para orientar as escolas. Inclusive não é para competir uns com os outros, mas para se superar. Se você não sabe, para que me adianta saber que todo mundo está com febre se eu estou com 41? Se eu vou morrer de febre, não me interessa saber que todo mundo também está com febre para... Bom, mas está todo mundo com febre, então está tudo bem. Não, está tudo mal para todo mundo. Então nós temos que melhorar a febre de todo mundo. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa lógica, sabe? Saber o que é política de Estado, o que é política de governo, o que é certo que está do outro lado, que tem que ser apoiado. Eu poderia passar o dia aqui dizendo de equívocos do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB, que não tiveram a grandeza de olhar para uma proposta e falar, pô, essa proposta é boa para o país, nós vamos apoiar. A gente precisa também quebrar esse outro engessamento, que é o engessamento ideológico que muitas vezes nos separa, quando muita coisa é consenso no país e poderia ser construída. Desculpa o excesso, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos palestrantes, obrigado a vocês. A gente tem uns 10 a 15 minutos para perguntas. Eu sei que tem muitas pessoas que querem entrar na discussão e participar, então eu só queria fazer 2 pedidos. Primeiro, que a pergunta tem que ser o mais concisa possível, nós não perdendo a profundidade. E segundo, que venha no formato de pergunta, né? Não necessariamente um comentário, uma sugestão ou uma crítica aos palestrantes. Então, vamos começar aqui com o João. João, se puder se apresentar e depois fazer a pergunta. Obrigado. Bom, meu nome é João Francisco, eu sou estudante de MBA aqui de Harvard. E a minha pergunta é para o prefeito Fernando Haddad. Eu sei que o senhor foi ministro da Educação. E uma das questões que eu tenho é que eu fui estudante de universidade pública no Brasil. E eu sou de classe média, eu acho que eu poderia ter pago a minha universidade. Gostaria de saber se você acha que é factível no futuro próximo que a gente faça justamente o que você falou, de que os recursos públicos deviam ser gastos para as pessoas que precisam,
e não para subsidiar a minha educação, que, honestamente, eu, felizmente, não precisava. Então, você acha factível e qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, a maneira como nós enfrentamos esse desafio, que obviamente todos os indicadores eram de que havia um X no Brasil, né? A pessoa de escola pública ia para a universidade particular e a pessoa de escola privada ia para a universidade pública. Foi, em primeiro lugar, criando nas universidades privadas formas de permanência e gratuidade que não existiam. Citei o ProUni, mas poderia falar do FIES também, que foi uma mudança importante que aconteceu, a dispensa do fiador. O pobre passou a ter acesso ao FIES, porque a figura do fiador foi substituída pela figura do fundo garantidor. A expansão das federais foi outra maneira, nós dobramos as vagas nas federais. E a outra maneira foi a reserva de 50% das vagas para alunos de escola pública. Então, por esses mecanismos, nós diminuímos muito, o que era um problema gravíssimo e agudo da Universidade Brasileira, que era muito excludente. Você não está impedido de pagar a tua universidade. Aliás, essa é uma cultura que deveríamos fomentar no Brasil. As pessoas que podem contribuir com as universidades nas quais se formaram. Isso é uma prática aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, não é uma prática no Brasil. Pessoas que fizeram universidade pública, ganharam fortunas, poderiam fazer um endowment para suas universidades. E eu não tenho notícia de que isso seja feito, deveria ser feito. Cobrar mensalidade no Brasil, de quem pode pagar, esbarraria num problema constitucional, teria que ter uma mudança constitucional. Eu acho muito remota a possibilidade de que isso aconteça, e acho que traria para a universidade mais problemas do que solução. Porque o valor que você ia cobrar de mensalidade, ela ia pagar efetivamente uma fração pequena do orçamento da universidade pública no Brasil, porque a maior parte, eu diria que metade do orçamento da universidade pública financia pesquisa nacional. Você não tem pesquisa em universidade privada no Brasil. Você não tem Harvard no Brasil, você não tem essa cultura do... Estava falando com o Cláudio Haddad, que não é meu parente, mas eu apoio a Fundação Haddad ali, ó, e ele falava que o endowment de Harvard chegou a 35 bilhões de dólares. Você não tem nada remotamente parecido com isso no Brasil. Então, eu acho que nós temos outros caminhos para trilhar, e eu acho que o trabalho que foi feito no MEC, com ProUni, FIES, REUNI e reserva de vagas, ele deu uma resposta importante. Você tem mais negros na universidade, mais pobres na universidade, e eu acho que vai crescer ainda mais. Eu já te diria, sem sombra de erro, sem nenhuma chance de erro, de que hoje, entre 55% e 60% dos universitários de federais são egressos da escola pública. Facilmente, talvez até mais. Boa tarde, meu nome é Bruno Santos, faço MBA no MIT e mestrado em Administração Pública aqui em Harvard. A pergunta vai para o João Dionísio sobre a extinção do financiamento público de campanha, porque o que a gente está vendo hoje em dia nos escândalos e na história recente da democracia brasileira, na maioria dos escândalos, é uma relação direta com o financiamento privado da política. Então, como que essa proposta de extinção completa do fundo público de incentivo à política não seria, na verdade, uma resposta fácil a um problema mais complexo que pode gerar alguns problemas, alguns efeitos colaterais indesejáveis, como a exclusão maior da população mais pobre do Brasil, que não tem dinheiro para contribuir com o partido, e com incentivos a mais problemas, como os que foram gerados no Lava Jato, que é doação e troca de contratos com o setor público. Perfeito, Bruno. Acho só para comentar, eu queria aproveitar para pegar uma caroninha no João, a questão da desigualdade, que acho que foi muito bem colocada pelo Haddad. Eu já vou na sua pergunta, mas eu acho o seguinte, fica claro no dia a dia, quando a gente vê as ações, que a desigualdade é muito resultado da intervenção do Estado, tá certo? Quer dizer, hoje, os pobres pagam pelos ricos na faculdade, porque se você não tem acesso a uma boa faculdade privada no ensino básico superior, no ensino básico e fundamental, você não consegue ir para a faculdade pública. Então, a dinâmica
dinâmica muito ruim. Quer dizer, o fundo de garantia dos trabalhadores rende abaixo da poupança, esse dinheiro é emprestado para grandes empresas em taxa subsidiada. Então, muitas vezes essa intervenção do Estado, na verdade, só concentra a desigualdade. Então, eu concordo com o diagnóstico, mas acho que a gente tem que pensar muito nos caminhos para não cair numa armadilha e se perpetuar nela. Só para dar um exemplo, aproveitando uma figura já muito conhecida aqui, eu tenho certeza que qualquer um de nós resolvesse tirar R$1.000 do bolso e ajudar alguém, provavelmente a gente preferiria dar esses R$1.000 para o Jorge Paulo Lema do que pagar um DARF para o Estado, tá certo? Então, acho que isso mostra por que as pessoas físicas têm mais capacidade de ajudar a empreender e desenvolver a riqueza e melhorar a pobreza do que certamente dentro do Estado. Voltando ao seu ponto, o financiamento público existe hoje, ele foi triplicado e a corrupção continua existindo com o financiamento público. Mas aí a gente tem, de novo, acho que como lembrou bem aqui o ACM Neto, define muito as nossas prioridades. Qual a nossa principal prioridade hoje na política? Nós temos muito pouca representatividade nos partidos existentes. Tá certo? Então, a primeira coisa, antes de reduzir partido, de acabar com o tempo de televisão, de acabar com coligação, a nossa primeira prioridade deveria ser melhorar a representatividade dos partidos. E como é que a gente melhora essa representatividade? Na hora que você tem recursos públicos, é mais ou menos como uma empresa, é aquele negócio. Se você não precisa tratar bem o seu cliente, que vai no seu restaurante, no serviço, por que você vai fazer isso? Então, eu acho que o primeiro foco, de fato, a ideia de acabar o financiamento privado é para que os partidos sejam obrigados a representar os seus filiados. Necessariamente pode fazer uma contribuição muito pequena, mas ele vai representar pelo menos ideias daquele filiado, vai ter que interagir com aquele filiado e, consequentemente, ele vai ter alguma representação. O que me preocupa, o que a gente está vendo hoje, na verdade, é uma demanda para quê? Para se aumentar o fundo partidário e, aliado a isso, se caminhar para voto em lista fechada. O que significa isso? A representatividade, que hoje já é muito baixa, só vai ficar pior. Você vai tirar do eleitor a capacidade de escolher o seu representante e, ainda mais, você vai distanciá-lo do eleitor, do partido, porque o partido vai ter recursos públicos. E para finalizar, os recursos públicos têm uma grande dificuldade, que eles são divididos, não são divididos de forma equânime. Então, também você incentiva uma perpetuação no poder de quem lá está. Então, se você tem algum mecanismo que você gostaria, algum problema aconteceu, você gostaria de ter uma mudança no Congresso, essa mudança é muito difícil, porque tem um processo consolidado com o dinheiro de todos nós. Então, essa é a nossa visão, e o que incomoda muito no nosso conceito, até pelo conceito de liberdade, que é a seguinte: todos nós aqui, alguns de nós provavelmente contribuem com o novo, eu espero, mas todos nós contribuímos com todos os 34 partidos existentes no Brasil, gostando ou não da sua filosofia, gostando ou não da sua ideologia, gostando ou não da sua prática. E isso não parece ser nem democrático, nem preservar a nossa liberdade. Tá certo? Gostaria de dar a opção da Patrícia ou do prefeito ACM Neto, caso queiram comentar nessa questão, senão a gente pode passar para a próxima pergunta. Tem uma pergunta para a Patrícia. Se eu for comentar o debate da reforma política aqui, a gente vai ter que passar a tarde toda discutindo. Por favor, vereador. E daí para os dois prefeitos. Mas Patrícia mencionou como uma inovação importante a renda básica de cidadania, que está se espalhando pelo mundo. Citou a Finlândia, você poderia citar Macau, a perspectiva da Namíbia, o exemplo do Alasca e tantos outros. Mas, Antônio Carlos e Fernando Haddad, nós sabemos que as primeiras experiências do que hoje é o Bolsa Família se iniciaram localmente. E será que vocês considerariam chegar a que metrópoles como Salvador e São Paulo pudessem dar um exemplo? Ainda ontem conversei com o professor Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, me convidou para almoçar e ele me disse: olha, a renda básica de cidadania para os Estados Unidos, para a América, para o Brasil, é muito importante. Para a Índia, como a maior parte da população da Índia ainda não tem o acesso à atenção de saúde pública, eu preferiria antes investir mais na saúde pública. A perspectiva do Amartya Sen, que acabou de elogiar um novo livro de Philip Van Parijs, a maior autoridade sobre esse tema. E
mas gostaria de ouvir a Patrícia, já que ela tocou nesse assunto tão significativo. Bom, obrigada, vereador Sandro. Eu acho que esse ponto é super importante. Eu até falei assim, a saúde é um tema que me tira o sono, esse é o segundo tema, porque quando a gente olha as discussões que estão sendo feitas no mundo com o avanço rápido das novas tecnologias e como isso vai mudar as relações de trabalho, esse futuro está bem mais próximo do que a gente imagina, né? Como exemplo, eu estava na reunião do Fórum Econômico Mundial agora em janeiro e eu ouvi o CEO da Salesforce, que é uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos, dizendo que em 10 a 15 anos ele não vai precisar de metade da Salesforce dele. Né? Então, esse é um ponto muito importante, que é a discussão de como a automatização vai impactar as relações de trabalho, e eu acho que no Brasil a gente tem dois motivos para discutir isso, né? O do futuro, que é esse que está sendo, o que está sendo provocando a discussão no mundo, e o do passado, que é a desigualdade que a gente tem que corrigir, que a gente carrega aí da história do nosso país. Então, eu acho que sim, eu não sei qual que é a fórmula, eu acho que tem dois caminhos possíveis ali. Um é essa renda básica vir no formato de um pacote de educação, saúde, segurança de altíssima qualidade, que iguala a base para todo mundo ter condições, ou tem outros caminhos, sim. Acho que o objetivo é que todos tenham um ponto de partida igual, né, igualdade de oportunidades, e que não seja sorte que a pessoa consiga mudar de CEP. Agora, como fazer isso, eu acho que nenhum de nós tem a resposta ainda, mas a gente deveria estar gastando muito mais tempo discutindo esse assunto. Eu concordo com você e obrigada por ter trazido o tema de novo. Senador, para completar, primeiro eu acho que os programas sociais, eles são fundamentais, inclusive programas de transferência de renda. O problema é que eles precisam ter foco, e precisam ter começo, meio e fim. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui de um programa que nós estruturamos em Salvador, o Primeiro Passo. Mais uma vez, voltando para a questão da educação infantil, nós tínhamos um déficit de aproximadamente 100 mil vagas em creche e pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos em Salvador. Fiz todo esse esforço, busquei o recurso na iniciativa privada, com o shopping center, já que citei. No entanto, nós, apesar de termos dobrado o número de vagas, então a mais antiga creche pré-escola de Salvador tem 80 anos. Em 80 anos, criaram 20 mil vagas, que foi exatamente o número que eu criei em 4 anos. Apesar de ter dobrado, você ainda tem 80 mil crianças fora da creche da pré-escola. O que eu fiz? Estruturei um programa que complementa o Bolsa Família. Para essas crianças, eu faço um pagamento com um cartão próprio, per capita. Independe se a família tem 3, 4 crianças, cada uma recebe, exatamente para que a mãe, com aquele recurso, ela possa pagar uma cuidadora, ajudar a colocar numa creche comunitária, enfim. Só que a minha prioridade não é manter a criança recebendo e a sua família todo mês aquela ajuda. A minha prioridade é construir a vaga na creche e na pré-escola. E quando a gente constrói a vaga e oferece a vaga, automaticamente a criança é excluída e a família não recebe mais aquele benefício. Me permitam, para encerrar, eu estava pensando aqui, assisti a palestra da ex-presidente Dilma, e estava tentando ver se eu conseguia concordar com ela em alguma coisa do que ela disse. E consegui. Teve uma coisa que ela disse que é verdadeira. Eu acho que o cidadão brasileiro, ele não é de direita, não é de esquerda. Questão ideológica, depois que o PT chegou ao poder e assumiu uma série de bandeiras, especialmente numa condução mais ortodoxa da economia, acabou esse debate, essa discussão, exceto no plano acadêmico, que ainda tem que acontecer, mas na prática o que eu entendo é que o cidadão quer olhar para o governo e ver eficiência, resultado, trabalho, ponto. É isso. Da mesma forma que os programas sociais, eu acompanho a sua luta há muito tempo e quero dizer que sou um admirador do seu trabalho, os programas sociais, eles não têm a propriedade ou a paternidade de A, B ou C. Dá para fazer. Agora, tem que fazer com foco e eles precisam ter caráter transitório e não um caráter de manter aquela família permanentemente dependente do programa ou daquela transferência.
Bom, eu sempre digo que esse é outro equívoco do debate ideológico no Brasil, né? Os problemas de transferência de renda, o senador Suplicy, além de político, é um professor, é um intelectual, um pensador desses assuntos, sabe, desde o seu primeiro livro, que programas de transferência de renda, conhecidos como renda mínima ou imposto de renda negativo, né, são da cepa de pensadores liberais. Quem discutiu isso foi Hayek, quem discutiu isso foi Friedman, não foi nenhum comunista que discutiu transferência de renda. São programas de cepa liberal. E o mais estranho de tudo é que no Brasil os ataques a esses programas vieram dos liberais, não veio da chamada esquerda. Então, pelo que PROCON. Quando a gente lançou a ideia lá do Piso Nacional do Magistério, para atrair talentos para a carreira docente, a direita acusava a gente de ceder ao corporativismo. Aí nós pegamos um estudo da McKinsey, mostrando que todos os sistemas educacionais de alto desempenho tinham como pressuposto um salário inicial atraente. Um estudo da McKinsey, não veio também do Partido Comunista Chinês a proposta do... Então, até ciclovia em São Paulo foi considerada uma proposta cubana, né? Então, o que eu estou querendo dizer, porque era vermelha, como no mundo inteiro, se a gente não romper, se não romper essa lógica, nós não vamos longe. Nós não vamos longe. Honestidade intelectual, nós temos que resgatar o princípio da honestidade intelectual. Né? Temos que resgatar, temos que ter coragem de defender a proposta que não veio do nosso partido, veio do adversário. Se ela for boa, tem que votar a favor de proposta boa, tem que distinguir aquilo que é ideológico, que é legítimo, né? Você diferenciar daquilo que é um passo na direção correta de consolidar políticas públicas de Estado. Essas compreensões é que nós estamos perdendo ao longo dos anos. E está fazendo muito mal para a democracia perder essa capacidade. Tá bem. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, João. Muito obrigado, prefeito Assemineto, Haddad. Eu queria encerrar aqui o painel. E uma coisa muito interessante que eu senti nesse debate é que, por mais que as inovações elas se reflitam, se expressem de diversas formas, acho que um ponto em comum em todos é que nós podemos trabalhar para a mudança do país que a gente deseja. Então, acho que estar em Harvard, estar em MIT é um privilégio, mas, acima de tudo, é uma missão também. Então, espero que essa reflexão fique para as próximas horas e para a vida de todos aqui. Muito obrigado e espero que vocês aproveitem o final do evento.